Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos começar a estudar expressões algébricas, que são expressões que além de números vão conter letras. E hoje especificamente nós vamos ver como a matemática era feita antigamente, quando não existiam números, não existiam símbolos como sinal de mais, sinal de menos, sinal de vezes, igual. Como que eles faziam matemática naquela época? Então eles faziam tudo na língua materna deles, né? No latim, no grego, e a partir da língua materna eles desenvolviam a matemática. Como isso era muito difícil, foram surgindo símbolos à medida que os anos se passaram. Então hoje nós vamos treinar um pouquinho como que a gente pega uma expressão na nossa língua materna, no nosso caso, língua portuguesa, e passa isso para a linguagem matemática. Eu vou colocar alguns exemplos para vocês e nós vamos resolver esse exemplo passo a passo com as dicas que eu vou colocando aqui no quadro. Então vamos lá ao primeiro exemplo. Um número adicionado ao seu dobro. Isso aqui é uma expressão matemática e eu tenho que passar isso para a linguagem matemática que hoje já é de nosso conhecimento. O que seria um número? Quando ele diz para mim apenas um número e não diz que número é esse, é sinal que esse número é desconhecido. Então, nesse caso, nós vamos representar o número com uma letra. Tá? Pode ser A, B, C, qualquer letra do nosso alfabeto, sem problema nenhum. É uma questão de escolha. Vamos continuar lendo. Então, um número adicionado ao seu dobro. A palavra adicionado vai lembrar para a gente uma conta de mais. Então, ele falou em adicionar, juntar. Tudo isso nos remete a uma conta de mais. E aqui ele fala ao seu dobro, ou seja, ao dobro do próprio número que a gente vai ter que dar o nome de uma letra. Eu coloquei aqui uma listinha para a gente ver o que significa algumas palavras. Depois eu vou colocar uma tabela para vocês complementando o assunto. Quando ele fala o dobro de um número, sempre a gente faz a conta duas vezes esse número. Então o dobro de 10 seria 2 vezes 10 que dá 20. No caso, como eu não conheço o número, então o dobro de um número vai ser 2 vezes o x. Ou simplesmente 2x. Aí vem aqui, o triplo de um número, quer dizer, 3 vezes esse número. O quádruplo de um número, 4 vezes esse número. O quíntuplo de um número, 5 vezes esse número. Então, só nesse resuminho aqui, nós já temos condições de escrever essa frase na linguagem matemática. Vamos ver como é que fica. Um número, eu vou colocar a letra x. Pode ser qualquer letra do nosso alfabeto, como eu já disse, é uma questão de escolha. Adicionado ao seu dobro. Adicionado, sinal de mais, e o seu dobro, 2x. No caso, eu que escolhi o x, vou colocar 2x. Se você escolheu a letra A, você vai colocar A mais 2A. Então, a sua escolha tem que valer para os dois, porque ele está falando do mesmo número. Nesta tabela, nós podemos ver mais algumas expressões. Repare que ela contém expressões que não estão no nosso dia a dia. Por exemplo, óctuplo, nônuplo, décuplo. Mas é sempre bom a gente ter o conhecimento de outras expressões, pois assim nós vamos aumentando o nosso repertório matemático. Vamos a mais um exemplo. A adição da raiz quadrada de um número real com o quíntuplo de outro número real. Então vamos começar pela primeira diferença que nós estamos vendo aqui. Ele está falando a adição, nós já vimos, adição, juntar, adicionar, tudo remete a conta de mais. Só que ele está dizendo aqui, da raiz quadrada de um número com o quíntuplo de outro número. Então nós não estamos mais falando do mesmo número. Nesse caso nós vamos ter que escolher duas letras, tá? Então, quando ele fala para a gente um número, eu vou chamar de uma letra. Nesse caso aqui eu vou escolher a x. E quando ele fala outro número, eu vou chamar de y. Então, outro número vai ser o y. Outra coisa, nós estamos falando de raízes. Então, eu já coloquei aqui algumas expressõezinhas para a gente ver como que a gente fala a raiz na nossa língua materna. A raiz, ela tem dois índices que têm nomes particulares. Um deles é a raiz quadrada. A raiz quadrada é quando o índice não aparece. Aqui fora teria o número 2, mas ficou convencionado que quando não aparecer esse índice,
ela é a raiz quadrada. Então a raiz quadrada de um número, a gente vai colocar o símbolo da raiz quadrada e o número lá dentro. O outro índice que tem nome próprio é o raiz cúbica. Então raiz cúbica de um número é a raiz de índice 3 do número lá dentro, que a gente não conhece esse número. A partir daí, vai começar a seguir aquela tabela do exemplo anterior. Então vai ser a raiz quádrupla, vai ser a raiz de índice 4 do número x, a raiz quíntupla, raiz de índice 5 do número x, e assim por diante. Então vamos ver como é que fica a resposta do nosso exemplo. Então eu quero a adição. Posso até já colocar a adição aqui, que vai ter adição. Da raiz quadrada de um número. Então um número eu chamei de x, da raiz quadrada de x, com o quíntuplo de outro número real. Quíntuplo nós vimos no exemplo anterior, 5 vezes o outro número que eu estou chamando de y. Então esta aqui é a resposta da tradução da língua materna para a matemática. Alguns estudantes mais ansiosos podem estar falando, mas quanto que dá essa conta? Não, essa conta não é para a gente fazer. A gente vai entrar num mundo algébrico, onde nós vamos ter letras e números, e a partir desse estudo é que nós vamos pegar problemas lá no futuro, onde a gente vai ter que usar as letras para chegar num resultado. Neste exemplo, nós vamos ver a diferença entre a metade de um número e o triplo de outro número. Então, o que apareceu de novidade aí para a gente? Apareceu primeiro a diferença. Diferença sempre nos remete a uma conta de menos. Subtração, diferença, quanto falta. Então, tudo isso a gente substitui pelo sinal de menos. Outra coisa que apareceu aqui, metade de um número. Então, agora nós estamos falando de parte desse número desconhecido. Então, eu coloquei a tabelinha aqui para vocês. Ó. A metade de um número, como é que eu represento? Pode ser em forma de fração, x sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa que x dividido por 2. A terça parte de um número, eu represento x sobre 3. A partir daqui, é como se fosse o número ordinal. A gente vai falando quarta, quinta, sexta, sétima. Então, olha só, a quarta parte de um número, x sobre 4. A quinta parte de um número, x sobre 5. A décima parte de um número, x sobre 10. Então, vamos ver como é que fica o nosso exemplo. Eu tenho lá a diferença, já vimos que é um sinal de menos, entre a metade de um número e o triplo de outro número. Então, o que eu usar antes de letra, eu vou ter que escolher uma letra diferente para o outro, porque é outro número. Então, vamos lá. A diferença entre a metade de um número, eu vou colocar x sobre 2, porque é a metade, e o triplo de outro número. Triplo nós já vimos, 3 vezes um determinado número y. Tá? Então fizemos a tradução, veja como fica mais enxuto. Né? Eu tinha uma frase aqui de 2 linhas que eu consegui resumir em poucos símbolos, certo? Então isso é o que vem no sentido de agilizar os cálculos. Você diminui toda uma leitura e mais para frente também facilita a gente a fazer as operações matemáticas. Neste último exemplo aqui, nós vamos entrar no campo das potências. Como que eu traduzo a língua materna uma potência? Então vamos lá. O cubo de um número mais a raiz quádrupla do mesmo número. Como é que eu represento isso na linguagem matemática? Bom, nós vimos a raiz no exemplo anterior, então vamos ver as potências. As potências, assim como as raízes, têm 2 expoentes especiais. Um deles é o quadrado. Quando a gente falar essa palavra, o quadrado de um número, eu estou querendo falar x elevado ao expoente 2. E o outro número que é especial é o 3. A gente fala o cubo de um número. Quando aparecer a palavra cubo, x elevado a 3. A partir daí, a gente lê também mais ou menos como os números ordinais. Então, olha, a quarta potência de um número, x elevado a 4. A quinta potência de um número, x elevado a 5. A sexta potência de um número, x elevado a 6. E assim por diante. Sétima potência, oitava potência, nona potência, décima potência. São números que já estão mais no nosso dia a dia. Como fica então a tradução dessa expressão?
Bom, ele quer o cubo de um número mais, então ele está usando a palavra mais, exatamente o símbolo que a gente conhece como sinal de mais, tá? Então, o cubo de um número, eu vi aqui, ó, x elevado a 3. Pode ser outra letra? Pode. O cubo de um número mais a raiz quádrupla do mesmo número. Agora eu vou usar o x de novo. Então é mais a raiz quádrupla é aquela que tem o índice 4, do mesmo número. E aí fizemos a tradução da língua portuguesa para a nossa linguagem matemática. Esse foi o nosso primeiro contato com as expressões algébricas. Nos próximos encontros, nós vamos ampliar esses conhecimentos, com mais novidades para vocês. Um grande abraço do professor Marcelo e até o próximo encontro.